Aqui Paulo até fala, né? O Senhor nos vocacionou com uma santa vocação. Quantos vocacionados tem aí para ser médico, engenheiro, advogado, político? É uma vocação. Mas não pode ser chamado de santa, né? É uma boa vocação. Não, santa vocação é o ministério. É você que foi chamado para ser obreiro. Isso é santa vocação que Deus desenvolveu em nós. O que é vocação, irmão? É o vocus. O vocus é um grito que tem dentro da gente, né? Você não aguenta, você não suporta, se não atender. Aquilo, eu tenho uma chamada, é a chamada de Deus, que está ardendo no meu coração, está na minha alma. Eu tenho um desejo de ganhar alma para Jesus, de trabalhar, de servir. Eu quero fugir, não quero ser, queria ser outra coisa, mas Deus colocou um vocus, um clamor, um desejo, uma chamada dentro de mim, que eu não tenho como fugir. Santa vocação. É muito bom cada pessoa estar no lugar que Deus quer. Rende mais, né? Cada um no seu lugar rende mais. Então as pessoas às vezes ocupam lugar que não é reservado para ele e acaba não dando certo. Mas olha, quando eu vi o tema obreiros em superação, eu então lembrei dessa passagem aqui de Timóteo, para poder deixar com os irmãos aqui uma palavra. Quem conhece a carta que Paulo escreveu a Timóteo, sabe que foi a última carta que ele escreveu, porque já estava na prisão, sentenciado, daqui a pouco sairia a sentença da morte dele. Lá no capítulo 4 dessa epístola ele fala: eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Quer dizer, já estou sentenciado, estou aguardando só chegar aqui o carrasco aqui para cortar meu pescoço, né? Me decapitar. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, quer dizer, eu já estou no altar, o fogo está aceso, me queimando, a sua fumaça está subindo, não é? A aspersão de sacrifício, a fumaça está subindo já. Daqui a pouco eu desapareço dessa terra e apareço lá no céu. Então esse homem nessa condição, escreveu essa carta a um dos seus filhos ministerial. Presta atenção, irmão, e guarde isso. Paulo estava preso fisicamente, e Timóteo estava preso emocionalmente. Paulo estava numa prisão física, Timóteo numa prisão emocional, numa prisão psicológica. Você é obreiro como eu sou, mas isso não é missão para a pessoa que oferece, é para quem Deus chama. Porque quem não tem chamada não suporta o ministério, não consegue prosseguir. Ele até que bota a mão no arado, mas daqui a pouco ele olha para trás. Ele não dá conta, ele não consegue. Um dia o rapaz aproxima de Jesus, um escriba, não um preparado. Senhor, seguir-te-ei por onde quer que tu quiseres, fores, eu estarei com o Senhor, por onde quer que tu fores. Jesus falou: moço, não é uma boa não. Eu quero ser diácono, presbítero, apóstolo, evangelista, pastor. Eu quero seguir o Senhor, quero estar perto, me envolvido. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu não tenho onde dormir essa noite. Como é que você é uma pessoa que não tem nem moradia, que não tem onde dormir essa noite? Você quer me seguir para quê, moço? A gente fica estranhando Jesus, né? Como é que ele dispensa um companheiro assim, né? Um homem preparado. Ele estava formando um colégio apostólico, chamando pescadores, homens semi-analfabetos. Agora viu um cara culto, né? Escriba, conhecedor da lei. E Jesus, porque Jesus, irmão, ele não vê como a gente vê. Ele conhece a alma do homem, o coração da pessoa. Ele falou: esse moço tem boa intenção, mas ele não tem condição de pagar o preço de ser um obreiro. Primeira luta que tiver, ele abandona. Timóteo, gerado por Paulo no ministério, seguiu ele, um homem da confiança dele, filho. Ele deixou ele em Creta, agora estava em Éfeso, meu irmão, uma cidade
uma cidade enorme, uma igreja muito boa em Éfeso. Quem lê a carta de Jesus ao anjo da igreja em Éfeso, sabe como era aquela igreja, né? Jesus elogiou aquela igreja, elogiou, não é? Uma igreja maravilhosa. E, por um certo tempo, Timóteo era o pastor daquela igreja. Éfeso era como uma Palmeiras de Goiás, um negócio assim, todo mundo queria ir para lá, não é? E qual era a situação desse homem, Timóteo? Ele estava numa prisão emocional, emocionalmente abalado, psicologicamente desestruturado. Por quê? Por causa das lutas do ministério, as perseguições, as ameaças, os levantes, as lutas, não é? Sobretudo o temor, agora o medo tomou conta dele. Meu líder está preso e vai morrer, está sentenciado à morte. O próximo sou eu, né? A leitura é assim, né? Toda vez que alguém dá uma notícia, ó, o fulano lá infartou, dá uma dor no coração, o próximo vai ser eu, né? Sangue de Jesus tem poder, sai demônio. Mas é assim, irmão, não é? A minha esposa briga comigo o tempo inteiro, né? Mas não é assim. Paulo, próximo sou eu. Aquilo foi abalando ele, foi paralisando ele. Porque, irmão, medo, um pouquinho de medo não faz mal, né? É até bom. Tem gente que tem coragem demais e sai mal. Medo, às vezes, protege a gente de entrar numa fria, numa gelada, num problema, né? O medo livra a gente. Mas o medo paralisante não pode. E Timóteo estava tomado por um medo paralisante. Não estava exercendo o dom de Deus, ao ponto de Paulo falou: desperta, reaviva o dom de Deus que há em ti. Eu tenho certeza da sua chamada, da sua vocação. Eu tenho certeza disto. Fui eu que pus as mãos na sua cabeça, e eu não enganei, não. Mas ele sabia a situação emocional, psicológica de Timóteo, tomado pelo medo próprio daquilo que Jesus falou. Não adianta você seguir, você vai ser tomado pelo medo. Quando vier as lutas, perseguições, por causa do evangelho, não é? As dificuldades próprias do ministério, que todo mundo que é obreiro sabe. Especialmente quem dirige congregação, dirige igreja, algo extraordinário, maravilhoso, privilégio para pouca gente nesse mundo, mas só que tem o lado, né? A pessoa fica atraído pelo encanto, pelo lado bom do ministério. Aquele rapaz, por exemplo, viu Jesus curando, expulsando demônios, ensinando. Eu quero isso para a minha vida. Eu me lembro de Moody, né, um grande evangelista, que ganhou 2 milhões de almas para Jesus durante a vida dele, o ministério dele. Moody um dia falou o seguinte: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. E ele falou: e esse homem sou eu. E ele se colocou nas mãos de Deus e foi um instrumento. Um dia um moço encantado com o ministério frutífero de Moody falou: qual o segredo? Moody falou: me acompanhe. Entrou no quarto, ajoelhou, ajoelha aí. E orou meia hora, e orou 1 hora, orou 1h30, e o rapaz orando também. 2 horas, quando foi lá para as 2h30, o rapaz: não, já entendi, velho. Não é? Já entendi o segredo, velho. Não é? Já entendi o segredo. Tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. Então veja, os irmãos, que o assunto aqui é esse: obreiro em tempo de superação. Superar porque tem desafio, não tem? Superar os desafios, porque para homem de Deus, mulher de Deus, obreiro, crente em Jesus, não tem problemas na obra, tem desafios. Tem gente que só vê problema. Não, o homem que tem fé vê desafios. Estou sendo desafiado e eu vou enfrentar e vou vencer. Mas a diferença, prefeito, entre o otimista e o pessimista é esclarecido numa ilustração, que até é meio banal. Mas me permita falar aqui algo que eu li.
Um pai tinha 2 filhos e 2 crianças, né? Com seus 12, 13, 11 anos, 10 anos, não sei bem. E ele comprou 2 presentes para eles. Não sei se foi ocasião de Natal, no dia da criança, o que foi. Para um ele deu uma bicicleta. Aquele que deu uma bicicleta falou: não vai dar certo isso. Eu vou montar nessa bicicleta, vou cair, vou quebrar a perna, quebrar o braço. Pessimista, né? O outro recebeu uma caixa, achou que era um tênis, um sapato, né? Quando ele abriu, estava cheio de estrume de cavalo. Está cheio de estrume de cavalo. E ele gritou: oba, ganhei um cavalo. Otimista, né? Ele vê coisas que alguém não vê, né? Ganhei um cavalo. Há pessoas que vêem problema, outros vêem desafio, né? Como é você em relação a esses temores próprios do ministério da obra de Deus? Que Timóteo estava tomado por ele, né? Um medo paralisante. Desperta o dom de Deus, pastor. Você está travado. Diácono, presbítero, União de Senhora, vocês estão travados com medo. A igreja paralisada no Brasil, com medo do PT, com medo de comunismo. Para com esse negócio. Nós não podemos deixar o medo paralisante tomar conta da igreja. Medo da sua fase ser invadida, medo daquilo. Fizeram uma pesquisa aí, 40% dos brasileiros têm medo do comunismo. E por causa disso fica paralisado. Os empresários hoje não querem investir mais, está parado, não vende fazenda, não vende casa, não vende nada, não tem, vamos esperar, estamos esperando. Esperando o quê, irmão? É o medo paralisante que toma conta da nação. Só que Paulo falou: Timóteo, Deus não deu esse espírito para nós, não. Espírito de medo, de temor das coisas, não. Isso não é o espírito que Deus deu para a igreja, para crente, para obreiro, não. A igreja não tem que ser tomada por medo, e nem o pastor, nada. Veja os irmãos, e Juscelino Kubitschek, um dia discursou dizendo: Deus me poupou do sentimento do medo. Homem brabo, né? Mineiro brabo. Deus me poupou do sentimento do medo. Você é privilegiado se você não sente medo. Porque em certa situação, todo mundo sente um pouquinho de medo, né? Eu já enfrentei certa situação na obra de Deus, no trabalho do Senhor, que eu temi, né? Davi era valente, vou falar sobre daqui a pouco, mas teve um dia que ele chegou num lugar lá, um homem reconheceu ele: ah, esse é o cara que matou o gigante. Diz que ele temeu. Ah, não era para temer, né? Josué temeu em certa ocasião. Paulo chegou em Corinto e começou a pregar, daqui a pouco levantou contra ele lá, aquela luta, e ele temeu. Foi preciso Deus aparecer numa visão para ele e falou: Paulo, não temas. Fala e não te cales, eu estou contigo e ninguém vai lançar a mão de você para fazer mal. Mas Paulo estava com medo. Agora ele sabia entender Timóteo, né? O medo normal, natural, toda pessoa precisa ter um pouco. Mas o medo paralisante tem que ser vencido. E como que vence? A palavra de Deus está dizendo aqui, ó: Deus não nos deu. De onde vem então isso? Do diabo, né? Se não foi Deus que deu esse medo paralisante, que inibe o ministério, o trabalho, a ação do obreiro, da igreja, temendo o problema, gigantes que aparecem, né? Tem pessoa que tem medo de errar. Eu não faço, irmão, com medo de errar. Eu não faço com medo de falhar. Eu não faço com medo de não ser a vontade de Deus. Eu não faço com medo disso, medo daquilo. Aquele moço enterrou o talento na areia, né? Paralisou, não fez nada, não produziu nada. Medo. Medo de quem? Medo de Deus, né? Eu sabia que o senhor é um homem rigoroso. E aí com medo. Bom, com medo ele não produziu mais. Não negociou os talentos, não rendeu nada na obra de Deus. Medo.
de ser reprovado, de ser chamado a atenção. Meu irmão, é melhor ser chamado a atenção, mas faça, depois corrige, né? Pede perdão para Deus. Pede perdão, ô pastor, errei mesmo. Quem é que não erra? Quem não engana nessa vida? Agora mesmo, semana passada, eu falei com Samuel, meu vice, e eu enganei com esse camarada mesmo. Dei uma chance para ele, promovi, pus a mão na cabeça do sujeito, mas não presta. Mas se prestar, só tinha acertado, né? Agora eu já aprendi, né? Ah, mas se eu não faço, eu tenho medo de fazer e errar. Medo de fazer e ficar decepcionado. A gente tem até medo de ajudar as pessoas, né? Por que eu não ajudo? Eu tenho medo de ajudar e esse negócio me dá um problemão depois, né? Uma dificuldade. Essa semana eu estou recebendo o pastor Ataúdo lá na minha propriedade, lá. Pastor Ataúdo, pastor Neuto, pastor José Fernandes, de Cuiabá. E eles contando umas histórias lá, mais ou menos nesse rumo, né? Aí eu lembro deles, olha, eu sei uma história o seguinte. Um rico fazendeiro lá no Oriente, né? Dono de muitos camelos. Um dia vinha pela estrada no deserto, montado no seu camelo, quando tinha um peregrino na beira da estrada, naquele calor do deserto, naquela areia, um homem já cansado, não conseguindo andar. Pelo amor de Deus, me dá uma carona, deixa eu botar na garupa desse camelo. O fazendeiro baixou aquele camelo, monta aí. Andou 100 metros, o rapaz pegou o fazendeiro aqui no arreio, jogou ele no chão, pulou no arreio e saiu correndo, roubando o camelo. O fazendeiro caiu na areia e falou: ô moço, eu não lamento pelo camelo, porque tem muitos outros. Eu só lamento que você, a partir de agora, tornou mais difícil eu ajudar alguém. Mas não é assim? Aí fica com medo de ajudar e decepcionar. Não faz porque tem medo de decepcionar. Então é medo, 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 medo. E Timóteo estava com o ministério, veja aí, desperta o dom de Deus. Meu irmão, todo mundo aqui tem dons, mas tem o dom. Tem algo que só você sabe fazer bem. E aquilo que você sabe fazer bem, desperta isso. Desperta isso. É o dom. É o melhor que você sabe fazer, que Deus ensinou você a fazer, chamou você para fazer. Desperta o dom. E Paulo sabia qual era o dom. E Timóteo sabia qual era o dom que ele tinha. Que há em ti. Não adianta que ele despertar o dom que não tem. Tem gente que inventa, igual eu vou virar cantor, mas não tem o dom de cantar. Como é que desperta um dom que você não tem, irmão? Vou virar um pregador. Eu aprendi uma técnica nova agora, vou sair pelo mundo pregando. Para com isso. Você não tem o dom. O dom de dirigir, o dom. Mas você tem o dom. Pode saber que tem. Algo você sabe fazer com perfeição. E olha, irmão, na obra de Deus, todo mundo só tinha que fazer o que sabe fazer bem. Porque para Jesus tem que ser o melhor. Hoje não tem mais isso na Assembleia de Deus, mas era normal chamar uma dupla, um quarteto, um irmão, e levantar, pegar o microfone aqui embaixo. Irmãos, eu não ensaiei não, mas é para Jesus, vai. Pô, irmão, se não ensaiou, então não canta. Jesus merece o melhor. Se fosse para nós, podia cantar de qualquer jeito. Mas é para Jesus mesmo. Que negócio é esse, irmão? Tem que ensaiar até cansar. Mas é para Jesus, é o melhor. Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia por mão do presbitério. Veja aqui, na segunda carta, Paulo falou, imposição das minhas mãos, depois, mãos do presbitério. Que negócio é esse? Paulo estava lá junto com o presbitério. Ele também pôs a mão. E não quis a glória só para ele. Depois, todo mundo colocou a mão na sua cabeça. Teve uma profecia dizendo, separa Timóteo, põe a mão na cabeça dele. E eles foram lá e cumpriu a profecia. Dado por profecia. Esse dom está inoperante. Tem alguma irmã aqui que tem um dom que está inoperante? Por causa de alguma situação paralisante. Às vezes não é o medo,
mas é uma frustração, uma decepção, um problema de qualquer outra ordem, e você se recolheu. Esse é bom aqui, vai ser bom mesmo, é bom, né? Para muita gente. O potencial de obreiros vai aumentar muito, né? Não o número, pode aumentar o número, mas o potencial de cada um vai desenvolver o dom. Quando o tal do Saul ficava possesso lá, alguém falou: chame alguém que saiba tocar bem. Pensou, demônio não ia sair, não. Uma harpa desafinada. O demônio ia rir do tocador, né? Saiba tocar bem. Tem um filho de Jessé aí que toca muito bem. Chama ele. O demônio não aguentou aqueles acordes. Como não aguenta o louvor da igreja, irmão. Como não aguenta o louvor do povo de Deus. Mas o que acontece aqui? Veja os irmãos. Se Deus não deu, o espírito de medo, de covardia, quem deu foi o diabo, né? Alguém tem que ter dado. O que Deus nos deu? Deus nos deu o espírito de poder, que também é chamado na Bíblia espírito de coragem, que também é chamado espírito de intrepidez, que também é chamado espírito de ousadia. O espírito de ousadia para combater o espírito de covardia. Quem dá o espírito de covardia é o diabo, mas quem dá o contraponto para repreender a covardia, da ousadia, Deus nos deu o espírito de ousadia para combater a covardia. Irmão, vocês sabem que um dia Jesus chamou os discípulos de covardes? Porque Jesus, Saúl estava falando ali, né? Se for apresentar o meu prefeito, tem que falar a verdade, né? E falar a verdade fica ruim, né? Você falou a verdade diante de todo mundo sabe, né? Mas eu falei, hoje pode falar, hoje é o dia da mentira. Né? Segundo o mundo aí, né? Que para nós não tem isso, né? Mas Jesus falava a verdade. Aquele dia que houve aquela revolta no mar, vento e onda levantando, quando Jesus consegue acalmar o vento e fica no barco, ele falou: por que vocês são tão covardes? Numa tradução, são tão tímidos. Ainda não tendes fé? Então a fé, irmão, é o contrário da timidez. A fé é o contrário da covardia. Quem tem fé não é covarde, não se acovarda no reino de Deus, na obra de Deus, Timóteo. Você está se acovardando diante do perigo, dos desafios, da luta, das perseguições. Você está fugindo, então você é um covarde. Deus não deu esse espírito, Deus deu o espírito de ousadia. Vocês são tímidos. Interessante, irmãos. Há alguns anos eu aprendi isso. Lá em Apocalipse 22 fala: ficarão de fora essa classe, essa categoria, fora do céu, não entra esse, ficarão de fora os tímidos. Tem uma timidez natural, né? Tem muita gente aqui que é tímido, isso não é errado, não é pecado, não é defeito, né? A pessoa é por natureza tímido. Tem dificuldade de pegar um microfone, não é? De falar em público. Pessoa tímida, isso não é defeito, isso é o que a pessoa é. Mas se ficaram de fora os tímidos, quem que é os tímidos? É o contrário de quem não tem fé. Ficarão de fora os que não creem em Deus, os que não têm fé. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Está explicado. Então, quando alguém te perguntar que timidez é aquele que não crê no poder de Deus, que não crê no poder de Jesus, que duvida do Senhor, é tomado pela timidez, pela covardia. Olha, irmãos, então o Senhor nos deu um espírito de coragem, de ousadia. A palavra no original, e eu não sei falar esse grego aqui, mas eu anotei, deilia, refere-se à falta de ousadia, falta de coragem. Ousadia, não covardia, é a marca do Espírito de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, Davi é um exemplo para nós. Davi enfrentava os gigantes, irmão, porque tinha uma confiança descomunal em Deus. Ele tinha tanta confiança em Deus, tanta fé em Deus, que ele partia para cima do gigante, uma coisa natural.
Você vem aí com espada, com escudo e não sei o quê, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele descansava, confiava, a fé de Davi lhe dava muita coragem, era o espírito de coragem, não de covardia. Todo o exército de Israel se acovardando com medo do gigante, ele chega lá com um espírito de ousadia. Fé em Deus, confiança em Deus, tirava o medo de Davi, tirava a covardia e levava ele à ousadia. Deus nos deu. Quem é que recebeu esse Espírito aí? Quem tem o Espírito Santo tem coragem. Quem tem o Espírito Santo tem fortaleza. Quem tem o Espírito Santo tem poder. Quem tem o Espírito Santo tem intrepidez. Quem tem o Espírito Santo tem ousadia para enfrentar. Ora, irmãos, ninguém detém a igreja de Jesus porque ela tem o espírito de ousadia. Crente chega a ser até atrevido, né? Passa dos limites às vezes. Mas avança, né? Avança. Se não tivesse o espírito de coragem na igreja, tinha desaparecido no primeiro século. Os discípulos foram chamados diante das autoridades e falaram: olha, vocês estão proibidos agora de falar no nome de Jesus. Para com esse assunto. Os discípulos disseram: olha, julga vocês mesmos. Qual é mais correto? Obedecer a Deus ou a vocês? Nós não vamos deixar de falar, fique sabendo daquilo que temos visto e ouvido. A igreja nunca vai deixar de falar, irmão. Nunca vai deixar. Nós vamos pregar o evangelho o tempo todo. Agora, irmão, eu falei na escola dominical outro dia. A igreja não tem que discutir o evangelho com ninguém. Não tem que parlamentar o evangelho. Nós temos aqui pregar o evangelho. Se ouviu, glória a Deus. Se não ouviu, eu preguei o evangelho. Eu não vou entrar em disputa na internet, em briga teológica. Isso não é papel de igreja, de crente, de pastor, irmão. Está entrando em debate, né? O pai do Divino Pinheiro, que passou por aqui há alguns anos, João Pinheiro, que eu conheci, ele era criança, não é? Tinha um elemento de uma outra congregação, lá no Palminópolis, que quis discutir com ele um assunto de dízimo, de pastor, não sei o que, de véu, um problema assim, não é? Daqui a pouco ele foi argumentando tão na Bíblia, com aquele elemento, que o sujeito foi ficando nervoso. Aí ele falou com ele: seu parente, seu bisavô, né? Seu avô. O senhor parece que está nervoso. Eu estou mesmo. Eu estou nervoso mesmo. Quando a pessoa ataca a minha fé, ataca a minha crença, a minha igreja, eu fico nervoso. O João Pinheiro falou: eu também era assim. Mas desde que eu aceitei Jesus, mudei a minha vida, meu jeito. Também era assim. A gente não tem que discutir o evangelho, tem que pregar o evangelho, irmão. Não perca tempo, não. Jesus vai, vocês nem cumprimentam, não é? Alguém, porque judeu vai comentar, irmão, é um beijinho para cá, um beijinho para lá, abraça e abaixa e curva, demora demais. Senhor, não cumprimenta ninguém, vá logo para a aldeia e prega o evangelho. Não fica com muita lenga-lenga, em burocracia, né? E saudando um, e saudando o outro, saudando o outro. Tem culto que fica meia hora saudando. E não tem tempo para pregar o evangelho, fica saudando. Os irmãos lá do macaco, os irmãos não sei de onde, os irmãos, né? Aqui é o irmão da abelha, né? Eu estou falando que eu sei aqui a região, né? E depois fica comentando o fulano, o belcrano. Irmão. Tem um coronel na Campinas que foi aborrecido comigo, fiquei sabendo que ele estava triste. Falei assim: eu não vou atrás dele não, porque eu não fiz nada contra ele. Porque eu preguei uma mensagem que repercutiu muito no Brasil inteiro, não é? Eu falei das pessoas que às vezes são importantes lá fora na sociedade, porque tem cargos importantes, são relevantes mesmo. E ele vem para a igreja e quer ter a regalia que ele tem lá, o nome, o prestígio, não é? Não, aqui é todo mundo igual, todo mundo é tratado bem, é nivelado por cima. Pode ser a profissão que for, todo mundo que é valorizado, não é? Não, aqui só tem uma estrela, é Jesus. Só tem uma estrela, Jesus. É a brilhante estrela. Ele é um coronel, falou: pastor, não pode falar isso, eu sou um coronel. Quer dizer, se viu para ele, né? A mensagem foi exatamente para ele. Carapuça pode abortar.
Aí falaram, o Samuel fala, o coronel fulano. Ele achou ruim. Então ele não entendeu nada. Porque aqui ele é amado, valorizado, como um ser humano, como um crente servo de Deus. A gente respeita ele como coronel. Mas ele aqui tem que ser diácono, não é? E eu falei, eu até citei, tem um coronel aqui que me serve água no púlpito aqui o tempo todo. É um diácono aqui, não é? Tá bom. Ele não entendeu. Eu disse, eu não vou atrás dele, não. Passo uns 2 meses, lá em Campinas, eu sirvo a ceia para os pastores e obreiros, né? Aí eles fazem a fila. E ele é evangelista, estou vendo ele na fila. Mas a hora que eu fui pegar o pão, eu falei, parei e falei assim. O irmão parece que ficou meio contrariado comigo. Não, pastor, esquece isso, né? Porque não pode tomar a ceia magoado, né? Como é que ele entra na fila? Não, está tudo certo, pastor. Esquece isso, né? Então, se tomar e comer, isso é meu corpo. Aí ele não tinha voltado a falar comigo, eu não falei com ele estava contrariado comigo. Eu não vou deixar esse cara tomar ceia. Tá bom, agora está lá dando glória a Deus, no outro culto. Mas se eu fosse atrás dele, ele ia ficar grande demais, né? Maior que já é, né? Meu tempo só falta 3 minutos. Meus irmãos já foram beber água já, e volta logo. Deus nos deu o espírito de amor. Sabe por quê, irmão? Não tem... Como que eu vou dizer isso aqui? O amor é capaz de tudo, não é? Por amor, a gente faz loucura. Não faz? Por amor. A maior loucura foi Deus que fez por amor. Desceu do céu, virou homem, morreu na cruz no nosso lugar. Deus nos deu o espírito de amor. Timóteo, Deus te deu o espírito de amor. Amor pelas almas, amor pelos irmãos, pela igreja. Este amor é capaz de tudo. Qual marido aqui que ama a esposa, que não move céus e terra para defender ela? Não ama, né? Qual pai que pelos seus filhos, ele não dá a vida pelo filho, né? Quanta gente, minha filha, eu queria estar no seu lugar, nesse sofrimento seu. Meu filho, eu queria, é amor. A Bíblia diz lá em João, 1 de João 4,18, quando ele fala que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o temor. Quem ama, obscurece qualquer perigo, e ele vai em defesa da pessoa amada. Se você ama a igreja, Timóteo, obscureça todo o temor, todo o medo, e parta para cima de Satanás aí, e faz a obra em Éfeso. Deus nos deu um espírito de amor. Por amor, você levanta de madrugada e vai orar por um irmão que está doente, vai atender o outro no hospital. Por amor você vai ali, por amor você vai. Agora quem não ama, não age, não faz nada, fica paralisado, o dom morre na vida dele. Mas quando ele ama, meu irmão, ele gasta, ele se desgasta, ele esforça, por amor, e é isso que Deus quer também. Esse espírito de amor está derramado em nós, pelo Espírito Santo, não está? Diz que o amor de Deus foi derramado no coração da galeria dos irmãos lá, ó, ali assim, aqui embaixo. O amor de Deus inundou o nosso coração. Um dia eu ouvi um pregador falando: eu não atravesso uma rua, uma avenida, para fazer da minha vontade, a vontade de alguém, mas estou disposto a ir no fim do mundo para fazer a obra de Deus. Por amor. É esse espírito que Deus deu para nós. E ele termina dizendo aqui: o Senhor nos deu um espírito de moderação. O que é isso, irmão? É serenidade diante dos vendavais. No momento de luta, alguém fala uma frase antiga, né? Diz que quando a emoção entra pela porta, a razão sai pela janela.
Quando vem a luta, meu irmão, meu obreiro, homem e mulher de Deus, presta atenção nisso. Quando vem a batalha, o inimigo se levanta, os gigantes estão aí, mantenha a calma. Deus nos deu o espírito de equilíbrio, de moderação. Não perca o juízo, não perca a serenidade. Continue descansando em Deus e confiando no Senhor, que esse vendaval vai passar, essas ondas vão abaixar, tudo vai passar, e você continua calmamente no seu lugar, na sua posição. Deus nos deu o espírito de moderação, isso é, de equilíbrio, de ser sereno, de ficar tranquilo, não desesperado diante da luta, do problema, porque senão você perde o tino, né? Diz que o desespero é um péssimo conselheiro. Não se deixe tomar pelo desespero, porque é isso que o diabo quer mesmo, né? Nos envolver numa situação que você perde completamente a condição de apacentar. Porque eu lembro que o pastor Antônio Gilberto ministrou algumas aulas para nós, e ele falava sobre o obreiro e as dificuldades, né? Ele falou, tem obreiro que aumenta o problema, né? Quando chega para ele resolver o problema, ele consegue aumentar o problema. Tem obreiro que cria o problema. Mas o pior é que tem obreiro que ele mesmo é o problema. Deus não nos deu o espírito, esse espírito. Deus nos deu o espírito de moderação. Aliás, essa é a marca do povo de Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está a volta de Jesus. Então descanse o coração, confie em Deus. Não se atribule diante dos vendavais que vêm mesmo contra a sua família, contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra os crentes, contra a igreja. Mantenha calma. A Bíblia diz lá, descansa no Senhor, espera nele, descansa. É difícil mais descansar, não é? Sem a gente quer agir, não quer? Mas às vezes tem que descansar. É esse espírito que Deus deu para nós, descansar em Deus. Aliás, tem um hino antigo que fala, o meu trabalho, o teu trabalho é descansar em mim, né? Qual é o trabalho do crente? É descansar em Deus. Esse é o esforço que eu tenho que ter o tempo todo, de descansar e confiar em Deus. Que o Senhor abençoe essa escola, o dia a dia de cada irmão aqui, mas guarde isso na sua vida para sempre. Covardia, timidez, medo na vida do crente tem que desaparecer, porque isso não vem de Deus. Aqui é um grande exército de uma igreja vencedora. Aliás, seguimos um general que nunca provou o sabor de uma derrota, porque sempre foi vencedor, que é Jesus. Ele veio ao mundo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. A gente sempre interpreta errado João 16 ou 15, 31 lá. Eu venci o mundo, e a gente inteira lá, e vós vencereis. Não está na Bíblia isso, né? Eu venci e vós vencereis. Isso é por conta da gente, porque o que está lá, eu venci o mundo, ponto final. O mundo está vencido, quem está em Jesus já venceu o mundo também. Não vai vencer, já venceu o mundo, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu sigo alguém que é vencedor, mais do que vencedor. Glória ao nome de Jesus.